realmente, como meu pai disse, sentir a presença do Senhor, sentir o poder do Senhor, cumprimento da palavra do Senhor, porque Jesus disse uma vez que onde houvesse 2 ou 3 reunidos ali em seu nome, lá estaria. E não importa a quantidade de pessoas, mas sim a qualidade, que nós estamos aqui reunidos é no nome do Senhor. E grande é a presença do Senhor nesse lugar. Grande é a manifestação do poder aqui dentro. Eu já disse das outras vezes, já dei alguns testemunhos que quando eu venho para cá e quando a gente sente o poder de Deus, de quando a gente vê Deus agir nesse lugar. Amém. Amados, Deus me deu uma palavra, e essa palavra encontra-se no livro de Lucas, capítulo 1. Nós já louvamos hoje aqui, Senhor, eis-me aqui. E hoje essa palavra nós vamos falar um pouco disso. Senhor, eis-me aqui. Capítulo 1 de Lucas, a partir do versos 28. Uma palavra conhecida, uma palavra poderosa. Uma palavra onde o Senhor mostra o que nós temos que ser, como temos que ser, o que o Senhor quer da gente. E a palavra diz assim, irmãos, os irmãos que acharam, digam amém. 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 A partir do verso 28, Lucas. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Verso 34, irmãos. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço o varão? E respondeu o anjo e disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com tua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. 37, irmãos. Porque para Deus nada é impossível. 38, irmãos. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo assentou-se dela. Amados, podeis assentar. Aleluia, Senhor. A palavra que Deus nos dá essa noite fala um pouco de quem era Maria. Fala um pouco de uma mulher que até alguns dos nossos irmãos católicos distorcem a história da Bíblia, ou até alguns dos nossos irmãos não têm o conhecimento correto de quem foi Maria. Glória a Deus! Porque Maria realmente foi uma mulher agraciada. Maria foi uma mulher diferente. Maria foi uma mulher que conseguiu mostrar para o Senhor que ela poderia ser a mãe de Jesus Cristo enquanto Jesus estivesse na terra. E aí os nossos irmãos católicos acabam aí se confundindo, dizendo que Maria é mãe de Deus, que Maria está ao lado de Jesus e que intercede por nós. E realmente não é isso. A palavra diz: bendita és tu entre as mulheres. O Senhor achou graça em ti. E por que isso? Porque realmente Maria era uma mulher segundo o coração de Deus na terra. Porque Maria era uma mulher que andava segundo a vontade de Deus. Maria, ainda moça. Hoje as mulheres já se dão em casamento com 20 e poucos anos, com 30 e poucos anos. As mulheres hoje primeiro vão fazer a sua vida, vão estudar, vão se preparar, vão se estabilizar financeiramente, profissionalmente, para depois procurar aí se casar. Lá na época de Jesus, as mulheres já eram cidadas ou já estavam noivas com 13, 14 anos, com 15 anos. E como que uma menina
Não mulher, porque nós sabemos que com 14 anos ainda é menina. Já conseguiu agradar o coração de Deus. Como que uma moça já conseguiu fazer com que Deus enviasse um anjo à terra para que viesse falar com ela? Qual era o segredo dessa mulher? O que tinha essa mulher de diferente? Para que Deus olhasse para ela e falasse: aí está a mulher. Maria conhecia a palavra de Deus. Maria guardava os seus mandamentos. Maria andava segundo a vontade de Deus. E Maria sabia que quando ela chega e questiona o anjo: como poderei eu gerar alguém se ainda não conheço o varão? Como poderei eu, se ainda sou virgem, ter um filho? E aí, Maria sabia também que se ela realmente fosse engravidar, ela poderia até ser morta. Porque naquela época, uma grávida solteira era motivo de ser apedrejada. Mas um dos segredos de Jesus ser concebido através de Maria, um dos segredos de o Senhor olhar para Maria, é saber que Maria cria no poder de Deus. Aleluia! Cria que Deus era o Deus da vida dela, porque Maria faz o quê? Maria questiona o anjo, mas não diz que não vai fazer. Ela só pergunta: como poderei eu, se não conheço o varão? Ela não fala: eu não vou engravidar, mas ela quer saber como poderei eu. E ela sabia que se ela fosse engravidar, ela não ia morrer, porque não ia haver apedrejamento algum, porque ela sabia que Deus ia guardá-la, porque ela sabia que os propósitos de Deus na vida dela não poderiam ser frustrados. Aleluia! Ela sabia que Deus tinha um plano na vida dela. Aleluia! E aí Maria faz o quê? Glória a Deus. Então tá. Mas e aí? Como que vai ser? E o anjo diz a Maria: Maria, descerá sobre ti a virtude do Altíssimo. O Espírito Santo descerá sobre ti, te envolverá, e dali você irá conceber. Amados, e hoje a nossa vida é dessa maneira. Quando estamos na presença do Senhor, quando nos entregamos à presença do Senhor, como aconteceu hoje aqui, quando nos colocamos na presença de Deus, o Espírito Santo encheu esse lugar. O Espírito Santo manifestou o seu poder dentro desse lugar, e nós podemos nos sentir cheios do poder do Espírito Santo. Nós ouvimos a palavra do Espírito Santo, nós ouvimos aqui o Espírito Santo. E o anjo falou a Maria: descerá sobre você a virtude do Altíssimo. Então o Espírito Santo é isso, é a virtude do Altíssimo que encheu esse lugar nessa noite. Eu creio, irmãos, que nessa noite está havendo milagres dentro desse lugar. Eu creio que nesta noite você está gerando um milagre no seu tempo. Eu creio que Deus está liberando sobre a sua vida o que Ele projetou para você. E aí, amados, onde eu quero chegar, que é o mais importante, onde Deus quer tratar com a gente, o que é mais interessante nesta mensagem, 2 versículos, amados. O primeiro, que para Deus não existe nada impossível. Aleluia! Da última vez que eu vim pregar aqui, eu me lembro que teve um versículo assim também. E aí eu falei: Deus, eu já falei isso lá. Na vez passada eu estive lá falando: Deus, não existe nada impossível para ti. Glória a Deus. Glória a Deus! E Deus falava: vai lá de novo e confirma. Eu sou o Deus daquele lugar. Eu sou o Deus que age dentro daquele lugar. Então confirma para aqueles homens e mulheres que lá não existe nada que eu não possa fazer, que não tem nada lá que eu não possa operar. Amados, então você está achando que é impossível para você, realmente para você possa ser impossível, mas para o nosso Deus não é. Não existe
Ele vai fazer conforme o querer dele. Ele vai fazer conforme a vontade dele. Ele vai mostrar para você que Ele é o Deus do impossível. O que nós temos que fazer, irmãos? A palavra nos garante, a palavra nos mostra que sem fé é impossível também agradar a Deus. Então, não adianta Deus vir aqui e mostrar para você que Ele é o Deus do impossível, se você não crê que Ele é o Deus do impossível. Não adianta Ele vir aqui e falar para você: eu vou abrir um lar na sua vida, eu vou fazer você gerar, e você não crê. Não vai acontecer, irmãos. Não vai acontecer, irmãos. A palavra nos garante que sem fé é impossível agradar a Deus. Então creia, irmãos, que é o Senhor que encheu esse lugar com o Espírito Santo, que é o Espírito Santo de Deus que está falando através da minha boca nessa noite com vocês, e que Ele está falando para mim e para você, que Ele é o Deus do impossível. E aquele seu sonho que você achou que tinha morrido, e aquele seu desejo que você achou que não dava mais, Ele vai realizar na sua vida. Porque se você sonhou, Deus já tinha sonhado antes. Porque se você projetou, Deus já tinha projetado antes. Foi Deus que deu para você esse sonho. Foi Deus que disse para você: eu vou realizar este sonho. Ei, irmãos, a palavra nos garante que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa do que Ele diz. Ele está confirmando nessa noite. De repente Ele me fez voltar aqui quase um mês depois e está me fazendo dizer novamente: eu sou o Deus do impossível. Eu estou neste lugar. A minha presença é real dentro deste lugar. Coloque em minhas mãos que eu vou fazer. Mostre para mim a sua fé, que eu tenho prazer em realizar os meus sonhos. Mas eu quero ver a sua fé. Aonde está a sua fé? Porque o próximo verso, irmão, o verso 38, Maria diz assim: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Amado, não é segundo a minha vontade, não é segundo a minha palavra, não é segundo o irmão Luciano, o pastor Nilcinho, o irmão Valtinho, não é segundo a nossa palavra, é segundo a palavra de Deus. Então, irmãos, o Senhor está nesse lugar nessa noite, e que nós vamos dizer para Ele desta maneira como fez Maria: Senhor, cumpra em nossa vida segundo a tua palavra. Nós já louvamos aqui: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui porque eu estou te adorando. Senhor, eis-me aqui porque eu creio em ti. E Senhor, eis-me aqui, cumpra em mim a tua palavra. Amados, a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Que o que você pensa em pedir para Ele, Ele pode fazer infinitamente mais e melhor do que você está pensando em pedindo. A palavra do Senhor diz que o que nem passou no seu coração, nem subiu na sua cabeça, é o que Deus tem preparado para mim e para você. Amados, então simplesmente nós só temos que crer. Porque através da nossa fé nós vamos agradar ao coração de Deus. E eu tenho certeza disso, que se nós agradarmos o coração de Deus, Ele vai ter um prazer imenso em nos abençoar. Ele vai ter um prazer imenso em conceder o que está no nosso coração. E amados, cumpra em mim o seu querer. Cumprir em mim o seu querer. O que nós temos que mostrar para Deus é que nós estamos sim na sua disposição. O que nós temos que mostrar para Deus é que realmente nós somos, desde que levantamos a nossa mão e aceitamos a Jesus, desde que nós nos batizamos, que nós nos transformamos. Que aquele antigo Luciano, aquele antigo Walter, aquele antigo Jorge, não existe mais. Que aquele lá ficou sepultado quando nós descemos
gostava, né, de uma encrenca, não levava para casa um desaforo, era de uma maneira. E realmente Deus nos fez nova criatura. Deus nos fez agir. Deus tem ensinado, tem dado muito isso para mim, pastor. Que não basta a gente dizer que a gente quer ser como Jesus, a gente quer andar como Jesus, mas aí a gente tem que reagir como Jesus reagiria também. Porque às vezes ser como Jesus é fácil. Mas vai lá dar seu rosto para você levar um tapa na cara. E aí, se o antigo Valtinho não levanta, se o antigo Luciano não. E aí, se você vai segurar o antigo lá, você está morto, fica aí. Você morreu, o que você está querendo levantar? Não tem que levantar mais. E o inimigo conhece às vezes a sua fraqueza. E o inimigo sabe das coisas que te faz cair, das coisas que faz trazer de volta aquele antigo eu. E o inimigo às vezes traz da sua cara essas coisas. E aí, toma aí. Vale a pena servir esse Deus? Deus está falando que vai fazer tanto na sua vida, mas olha quanto tempo está demorando para que isso se cumpra na sua vida. E aí, vale a pena? Vale a pena você servir isso? O inimigo joga sujo, porque ele é sujo mesmo. E ele joga sujo de uma maneira que ele chega a vir com um prato na sua mesa e fala: toma aí, ó. Eu vou te dar. Vale a pena isso? Vale a pena servir a esse Deus? E realmente eu creio, irmãos, que às vezes Deus fica lá de cima calado, só olhando. Eu te fiz nova criatura. Eu creio em ti, amado. Eu te escolhi no meio da multidão. Foi eu que te separei, Luciano. Você não vai cair de novo nesse prato. Luciano, pode vir o prato que vier, mas eu sei, Luciano. Você não vai de novo nesse prato. E realmente eu creio e não quero um dia, não quero mesmo desagradar o coração de Deus. Não quero, porque realmente são muitos pratos que vêm à nossa frente. São muitas coisas que tentam nos tirar da presença do Senhor. E realmente, uma das coisas que vem junto, quando vem esses pratos na minha frente, na minha mesa, o Espírito Santo fala comigo: tá aí, ó, pega lá. Mas você vai desagradar o coração do Pai. E o Pai conta tanto contigo. Você levantou a mão e disse: eis-me aqui, Senhor. E você levantou a mão e o Pai fez de você novas criaturas. E aí você vai desagradar ao Pai. E eu falo para o Espírito Santo: eu não vou. Mas o Espírito Santo me dá força, porque às vezes é tão difícil. Às vezes a nossa carne é tão fraca. Às vezes a gente realmente, pastor, a gente dobra o joelho e fala. Meu pai louvou aqui, né, que às vezes parece que a nossa oração não sobe. Às vezes parece que o nosso louvor não agrada a Deus, porque a gente ora, porque a gente louva, e a gente pede, e as coisas não acontecem da forma que a gente quer, ou as coisas demoram um pouquinho a mais para acontecer. E aí às vezes a gente procura alguma história: o que está acontecendo? Será que eu não estou agradando a Deus? Aleluia. Mas Deus sabe de todas as coisas. A Bíblia diz que existe um tempo certo para todas as coisas, em cima da terra e embaixo do céu. A Bíblia diz que é você o escolhido do Senhor e que Ele tem galardão para você. A Bíblia diz então que você vai receber sim, mas é no tempo determinado por Deus. É no tempo escolhido por Deus. E Deus vai fazer, pastor, na minha vida, na sua vida e na sua vida, igreja. E Deus vai operar na sua vida quando realmente Ele olhar lá e encontrar em nós da mesma maneira que Ele encontrou em Maria. É verdade, meu Deus. Qual é o verso que diz? Oh, Espírito de Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Versos 30, irmãos. Então vamos levar uma vida certa, correta, seguindo a palavra de Deus. A Bíblia diz que verdadeiramente aquele que ama ao Pai não é só aquele que diz: eu te amo, Senhor. Mas aquele que ama ao Pai é o que guarda os seus mandamentos e os cumpre. Esse é o que me ama, é Jesus dizendo isso. E aquele que me ama, eu revelarei ao Pai e eu mostrarei ao Pai: esse é o que me ama. Então, amados,
A Bíblia nos mostra uma maneira correta de viver, uma maneira certa de viver. Eu costumo dizer também que a Bíblia é um manual, pastor. Quando você compra uma televisão, um aparelho, um celular, antes de você começar a mexer, você vai no manual. Você está com uma dúvida, você vai ali no manual e ele te tira. E a nossa vida não é diferente. Você está com algum problema? Vai no manual que ele te mostra como resolver. Aleluia. Você está com alguma dúvida? Vai no manual que ele vai te dar o caminho. Você acha que não vai acontecer? Vai lá no manual e não vai acontecer. E o manual vai te explicar por que não vai acontecer. Se você acha que você está agindo e não está dando certo, vai no manual e o manual vai falar: ó, não é aqui que tem que apertar, afrouxa aqui, é aí que é a maneira certa de funcionar. Então, irmãos, quer ser agraciado? Quer realmente ver Deus na sua vida?